Dando início à saga do visto aqui. Estamos indo pro centro de atendimento ao solicitante de visto, que aqui em São Paulo tem 2 etapas. Então hoje eles vão coletar as digitais e tirar as fotos. E a segunda fase é a parte da entrevista propriamente dita. Então vou documentar tudo aqui para explicar para vocês o processo. Depois eu vou fazer um review dos documentos. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy. Acabamos de concluir a primeira etapa aqui, foi muito rápido mesmo, foi menos que 6 minutos, 5 minutos lá dentro. A primeira vez que eu vim tinha uma fila absurda, dessa vez não tinha ninguém. Então a gente entrou, mostrou o passaporte e um dos formulários, eu vou explicar depois certinho sobre essas coisas. E já foi direto para a coleta de digital e foto. Aí é só isso aqui hoje e sexta-feira a entrevista. Aí agora eles avisaram que o sistema tá fora do ar, então a gente vai ter que levar também uma foto 5x5 ou 5x7 no dia da entrevista, apesar de que no geral aqui em São Paulo não pedem isso para entrevista. Mas é isso, hoje é bem simples, o que pode dar BO é sexta-feira. Vamos esperar e ver como é que vai ser. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. Acabamos de sair aqui agora, só para contextualizar para quem nunca veio nesse tipo de processo. Você não pode entrar com nada, celular, bolsa, mochila, nada. Então fica muita gente ali na porta oferecendo guarda-volume. Os preços variam absurdamente. O último take que eu fiz aí é o mais barato e é tranquilo, todos são iguais. Você vai pôr suas coisas lá, trancar e levar a chave com você. Mas varia muito, assim, entre 5 e 50 reais. Então vale a pena dar uma escolhida, mas esse bem de frente é 5 reais e é suave. Aí depois que você entra, deixa tudo lá, né? Entra só com o passaporte, com os documentos, e você vai para a fila inicial para fazer a triagem, e aí eles vão ver todos os documentos. Eu vou explicar os documentos do visto J1 e J2 depois, mas aí você primeiro passa por isso, a pessoa vê só se você trouxe o básico. Aí você vai para uma fila de segurança, onde você vai ser escaneado, igual em aeroporto, deixa as coisas numa caixa, passa, e aí você entra definitivamente no consulado. Aí depois que você entra lá, pro J1 a gente foi para a fila primeiro para a moça conferir de novo esses documentos básicos, mandaram pra gente para outra fila, que aí sim foi a fila de entrevista, e foi mais ou menos 1 hora esperando, né? Não, meia hora eu acho. Meia hora. Na fila sim. Tá, meia hora esperando na fila. E o que aconteceu? Eu deixei a minha carteira inclusive no locker, então eu não estava com o cartão, e agora para esse visto que eu tô tirando eu tenho que pagar uma taxa de reciprocidade. Então a gente esperou, ficou lá, foi fazer a entrevista foi bem tranquila, foi mais tranquila do que a primeira vez que eu fiz o J1. A moça perguntou só qual universidade que eu vou, o que eu vou fazer, se eu tenho doutorado, coisas desse tipo. E perguntou se a gente era casado, e aí eu entendi completamente errado a frase e falei que eu não tinha o certificado de casamento ali, né? E enfim, aí a Kaora me corrigiu na hora mas ficou tudo bem, mas eu tava nervoso e entendi errado, minha audição é horrível, eu tenho que inclusive ir num médico antes de mudar. Então deu tudo certo, aí eu só tive que sair lá do consulado. Então se você esquecer algo fora, assim, depois que passa pela entrevista, eles te mandam pro guichê para pagar essa taxa. E eu tinha esquecido o cartão, eu tive que sair e voltar, foi tranquilo, eles te passam pela fila preferencial depois. Você paga uma taxa de 102 dólares por visto J1 e depois retorna ao guichê que você fez a entrevista
para deixar definitivamente os passaportes, que agora, tendo sido aprovado, a gente retira eles daqui 2 semanas no lugar que a gente foi inicialmente. Eu vou explicar depois certinho todos os documentos que a universidade emitiu e a parte burocrática com mais calma para falar para vocês como foi a preparação e os custos todos, incluindo essa taxa de reciprocidade. Don't stop believing. Bom, agora que tudo deu certo, vamos explicar aqui em detalhe como funcionou todo o processo para conseguir a entrevista, quais sites que você tem que entrar, o que você tem que pagar, quais são os gastos. Vou detalhar tudo aqui. Vamos começar com a categoria do visto, e dentro da categoria tem os tipos, né? Então o visto de trabalho é o visto J1, quando eu fui de intercâmbio era um J1 de internos, e agora é um J1 de pesquisador. Qual que é a diferença? A diferença maior é que o J1 de interno, você tem que, além de receber o documento que eu vou explicar já já, você também tem que receber um outro formulário, que é o formulário do projeto. Ou seja, você vai ter que explicar por que esse projeto é interessante e por que você deveria ser um interno, né? Uma pessoa contratada para fazer esse trabalho por um tempo limitado lá nos Estados Unidos. Então, você tem que escrever o seu projeto. Na verdade, quem vai te contratar lá que escreve, e é uma coisa detalhando o treinamento, o que se espera de você, o que você vai ter de habilidades novas até o fim do programa. E esse formulário tem um nome, né? DS7002, se não me engano. E eles vão enviar para você, então, esse formulário e o formulário, que é o formulário que todo J1 vai ter, que é o DS 2019. Vou deixar um print dele aqui em algum lugar, só de ilustração, mas isso é quem está te contratando, no caso, ali a universidade e o laboratório por trás da minha vaga de pós-doc, emitiu esse documento e me enviou. O processo começa dessa forma. Para chegar no formulário, eu tive que enviar documentação, então enviei passaporte, enviei os dados que eles pediram e tive que fazer um teste de proficiência de inglês. O teste de proficiência de inglês, que os tipos, né, de teste que são aceitos, envolvem desde os mais famosos, o TOEFL e companhia, mas tinha uma categoria adicional que chama JCheck. Eu nunca fiz teste de proficiência de inglês desse nível antes, nunca prestei nenhuma dessas provas, então isso no início eu achei que ia ser uma despesa nova que eu não estava contando, porque essas provas são bem caras. Mas acabou que eles aceitam esse JCheck, eu fui pesquisar sobre, é uma opção super conveniente, online e mais barata que essas outras provas. Foi $75, se não me engano, e eles funcionam da seguinte forma: você baixa um aplicativo, esse aplicativo é um aplicativo que trava a sua tela, quando ele trava a sua tela você começa o teste, e aí você faz todas as etapas do teste, né? Você faz a parte de responder perguntas depois de ler um texto, tem a parte de conversação, a parte de escutar e interpretar as coisas, tem tudo ali, dura 1h30, você faz esse teste, eles enviam 2 tentativas, você paga $75, você tem uma tentativa que é teste e depois a real, mas se der certo a tentativa, assim, se você já tiver média suficiente para a sua posição, mesmo com a tentativa que é só para você praticar, eles já aceitam, isso é bem conveniente, na verdade, e é bem simples, assim, tipo, é um teste que é mais, assim, eu tive mais dificuldade com as coisas de memorizar, porque eles passam os videozinhos em 2 minutos e pediam, sei lá, detalhe do cadarço, cor do cadarço de não sei quem, e essas coisas eu já nem lembrava, então foi a única parte difícil, assim. No geral, não é um teste muito mirabolante, provavelmente deve ser mais fácil do que essas outras provas maiores, eu nunca fiz elas, então não sei avaliar, mas foi bem mais barato, bem mais conveniente, não tive que sair de casa, e em 24 horas eles te enviam o resultado, e as universidades, essa universidade nesse caso que me contratou e o laboratório aceitam esse tipo de teste, então tem que checar no seu programa se eles exigem um teste de proficiência, que eu acho que para J1 sempre exige, e se esse tipo de teste está listado. Eles enviam uma lista, é bem completo, tem vários sites para você olhar, assim, todas as universidades, quando você vai aplicar para o J1, tem uma lista bem explicativa do que você pode fazer e do que você não pode. Então, essa parte foi o primeiro gasto que eu tive. Sendo aprovado no teste de proficiência e mandando todos os documentos, eles deram entrada no formulário DS 2019, que é o formulário que é necessário para dar entrada com um pedido de visto J1. Quando isso chega, você confere naturalmente se está tudo certo. No meu caso, eu pedi o J1 com um J2, porque a minha esposa vai comigo, então ela vai como acompanhante. O J1 é a pessoa que vai ser o principal detentor do visto, e ele pode incluir acompanhantes, que é familiares, né? Então esposa, filhos, etc.
e você pede uma extensão J2, e aí eles enviam, na verdade, então 2 formulários desse DS. Tendo o formulário em mãos, vem a parte de pagar as taxas todas. Uma vez que eles emitiram esse formulário, eles te incluíram no sistema, e por conta que é associado a um visto J1, você tem que pagar uma taxa que chama SEVIS. Essa taxa é $220 e é necessária para você apresentar em qualquer estágio da aplicação do seu visto. Quando você pôr no sistema que você está aplicando para um J1, eles vão pedir isso, então é a primeira coisa que você faz. Eu vou deixar o site aqui, um print dele, você entra lá, não tem segredo, tem um botão escrito pague a taxa, você só paga a taxa, bota os números que está no seu formulário, paga ela, e aí você vai para a próxima parte, que é a parte de preencher o formulário para você se cadastrar para poder fazer a entrevista, que é o formulário DS... que é o formulário DS-160. Vou deixar aqui também um print do site. Esses sites são muito estranhos, tá? É um processinho um pouco estranho fazer o preenchimento. Eles parecem sites, assim, não parece o melhor site do mundo, parece que é um golpe, mas é isso mesmo, é assim, e aí você preenche lá, e na hora que você terminar isso, você vai entrar no site de agendamento da entrevista, que eu vou deixar aqui também um print, e vai criar o cadastro, escolher o local, e agendar o dia. Quando você agendar o dia, você vai ter que pagar a taxa, né, da entrevista, que no meu caso, porque são 2 vistos, a taxa SEVIS você paga só para o J1, você não paga para o J2, mas o agendamento você paga para os dois, então no total deu $370 para o agendamento. Então, só para recapitular, até agora foram $75 do teste de inglês, 220 da taxa SEVIS e 370 do agendamento dos 2 vistos. Agora vamos discutir um pouco como funciona a entrevista aqui em São Paulo. Just a small town girl. Você tem que ir em 2 lugares, isso varia de lugar para lugar, né? Mas aqui em São Paulo é assim. Você vai primeiro, onde que eu mostrei no início do vídeo, coletar as digitais e tirar uma foto. Como eu falei no início, dessa vez, normalmente aqui em São Paulo não é exigido a foto 5x5, você levar uma foto 5x5, mas lá no centro de atendimento ao solicitante de visto, nos informaram que o sistema estava com problemas e seria necessário levar uma para o consulado. Fez essa primeira parte, foi muito tranquilo, como eu narrei também no início, e depois a gente fez isso na segunda e sexta, fazer a entrevista. No consulado é um processo assim, meio caótico lá no portão, fica um monte de gente querendo guardar suas coisas, porque não pode entrar com absolutamente nada. É meio caótico, assim, você vai entrando, as pessoas vão logo, tipo, falando, tá com isso, tá com aquilo, é um pouco, sei lá, dá uma pressãozinha. Você entra, primeira parte você vai passar, checar os documentos, as pessoas vão te mandar pra fila de segurança. Na fila de segurança, você vai praticamente botar tudo que você tá ali no bolso, etc., numa caixa, passar por um raio-x, vão te examinar ali e te jogar para a parte das entrevistas. Na parte das entrevistas é onde normalmente tem mais fila e a parte que demora mais, e vai depender do seu tipo de visto para onde que você vai ser direcionado. No J1 dessa vez nos direcionaram, né, para uma cabine particular para checar primeiro só se a gente tinha pago a taxa SEVIS e se a gente tinha levado o DS certinho e se estava tudo certo no sistema. E depois de fazer essa checagem, nos jogaram para a entrevista propriamente dita. Aí foi esperar, questão... Assim, não foi um dia muito demorado, eu acho que demorou mais da primeira vez que eu fui. Foi coisa de 40 minutos na fila, até chegar a hora da entrevista. A entrevista foi com uma pessoa que foi muito tranquila. Dessa vez foi sossegado, a pessoa falou bom dia, pegou os documentos do J1, aí ela mudou a entrevista para inglês, porque com o J1 a entrevista é em inglês. E perguntou se eu já tinha ido para os Estados Unidos, o que eu fiz a primeira vez, com o que eu trabalho, qual que é a instituição que vai custear minha estadia lá, e coisas desse tipo. Pediu também, né, como um visto J1 com J2, nosso certificado de casamento, mas não fez mais pergunta nenhuma sobre nosso casamento, sobre nada disso, foi muito tranquilo. Eu vi vários vídeos de outras pessoas falando como foi a entrevista e falaram que fizeram várias perguntas. No nosso caso, não tiveram perguntas extras. E, no geral, foi praticamente isso. Eu acho que, assim, o laboratório, o FarmLab, né, é muito conhecido e, enfim, as universidades que eu vou estar associado também. Então, eles conhecem as instituições, então acho que isso facilita muito. Então, foi uma entrevista rápida. Nós fomos informados que, caso o visto fosse aprovado, teria que pagar uma taxa de reciprocidade ainda, de $102 por visto.
Então, assim que o visto foi aprovado, ela entregou um panfletinho pra gente retornar na mesma cabine depois de pagar a taxa. Só que eu tinha deixado minha carteira fora do consulado. Porque eu tava com medo de, assim, dar qualquer rolo. Deixei tudo lá fora nos lockers. Inclusive, eu filmei um dos lockers aí que é o mais barato. Eu não deixei nele porque eu não achei ele dessa vez. Eu deixei nele a última vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu não achei ele dessa vez porque a fila não tava grande. Então eu não cheguei aí tão lá pra trás. E aí eu esqueci onde que ele ficava e achei que tinha fechado. Aí eu deixei num outro que foi R$15, que também não é um absurdo perto dos outros preços que a gente viu. A gente chegou a ver R$30 e R$45, que é surreal pra você deixar um celular. Mas esse outro lugar é R$5 e é tranquilo. Você tranca lá, deixa lá dentro e pronto. E eu fui lá rapidinho, voltei. Você tem que pagar a taxa ou com dólar, ou você pode pagar com dinheiro em espécie, convertendo ali na hora com a taxa de conversão que a pessoa te informar, ou com cartões de crédito. Foi $204, porque são 2 vistos. E aí depois que você paga, você pega o recibo, volta na cabine, apresenta o recibo e a pessoa te dá o papelzinho de que seu visto foi aprovado. E aí agora a gente tem que esperar 2 semanas para ir retirar ele de novo lá no lugar que a gente foi a primeira vez. Resumindo, foi $75 de taxa de inglês, 220 da taxa SEVES, 370 do agendamento, 204 da taxa de reciprocidade, 25 da foto, que acabaram não pedindo no final. Então eu investi isso tudo aí em lembrança e eu não quero nem pensar na conversão por enquanto. Dessa vez eu tava mais nervoso do que da primeira vez. Eu acho que por conta de já ter ido a primeira vez, a primeira vez eu tava assim, tranquilo, porque eu nunca tinha ido nos Estados Unidos, assim, né? Aí fiquei com medo, assim, da pessoa achar que eu já fui uma vez de intercâmbio, tô indo de novo. Sei lá, não sei. Também, como dessa vez, se eu não conseguisse, eu ia ficar desempregado e enfim. Eu fiquei um pouco mais nervoso. Inclusive, quando a moça perguntou se a gente tinha o certificado de casamento, né? Ela falou em inglês e o microfoninho lá é tipo coisa de avião. E eu não escutei direito, eu falei que não, porque eu achei que ela estava falando de um certificado da universidade. Aí a minha esposa rapidamente corrigiu, desesperada, né? Porque, enfim, errar isso lá e a pessoa achar que a gente não tem comprovante de casamento, podia dar um BO. Mas ela me corrigiu rapidinho, aí eu já entreguei, assustado, assim. Fiquei mais nervoso do que eu achei que ia ficar. Mas faz parte. No geral, essas coisas com pós-doutorado, acho que é mais tranquilo, tá? Desde que você tenha a documentação toda, acho que desde que esteja tudo certinho de acordo, que as instituições estejam realmente, são instituições sérias e tal, acho que é tranquilo. E é isso, gente. A saga do visto está para terminar. Bom, a parte difícil já passou, agora é só retirar. E aí agora a gente vai começar a dar andamento na parte de comprar passagem. A gente vai fazer a mudança, nós dois e a nossa gatinha, então a gente ainda tem a parte de ver como transportar animal, comprar passagem, acertar isso tudo. Eu vou documentar para vocês, que eu sei que algumas pessoas já me mandaram mensagem porque sabem que eu tenho uma gatinha e queriam saber como é viajar. Eu não sei, nunca viajei, a gente tá olhando isso agora, a gente já foi na veterinária e teve uma instrução preliminar. Mas depois que eu fizer o processo todo, eu vou documentando e mostrando para vocês também. Acho que é isso no vídeo de hoje, tô otimista. E a gente vai começar o pós-doc, agora eu tenho que terminar o doutorado, né? Então, comecei a escrever minha tese, teve o último vídeo do canal, foi sobre isso. Tô terminando o primeiro capítulo e eu acho que eu vou fazer um review da tese capítulo a capítulo, conforme eles forem ficando prontos. Então deixa aí nos comentários dúvidas que vocês têm a respeito de escrever uma tese, que aí eu posso fazer um aglomerado deles, pegar eles todos e ir discutindo nesses vídeos. E, enfim, deixa aí nos comentários dúvidas que vocês têm e coisas que vocês gostariam de saber sobre esse processo. E eu posso compartilhar da minha experiência, óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, mas eu posso falar o que eu acho, como tem sentido. Tem sido bem mais fácil do que o mestrado, porque no mestrado eu não tive artigo, então no doutorado é mais fácil, porque tipo, você já escreveu os artigos, é mais tranquilo combinar as coisas. Então é isso, a gente se vê num próximo vídeo. E se eu deixei de falar alguma coisa sobre o visto aqui, deixa aí embaixo também. Ou se você tiver outras dúvidas, deixa aí que eu respondo assim que possível, se eu souber. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.